mas eu vou passar para a diretora executiva também do Sinduscon, Sindicato da Construção Civil, Ana Adalgisa Dias Paulino. Pode ocupar a tribuna ou falar da poltrona. Na realidade, só fazer uma complementação em relação aos prédios públicos. Porque o que acontece? A construtora conclui a sua obra, recebe o termo de conclusão e encerra o papel perante aquela edificação. O que poderia pensar até dentro desse projeto é, além de ter aquelas datas de manutenção, fazer algum contrato para que aquela empresa, ou uma verba no próprio contrato, para que aquela empresa ela dê uma manutenção durante algum período. Até porque a gente sabe que o que acontece com os prédios públicos, eles são entregues, começam a funcionar, e nem o próprio governo ele trata de dar aquela manutenção. Então, se você já pensa na manutenção preventiva, não a manutenção a corretiva, e sim a preventiva. Acho que o principal assunto que a gente tem que debater é exigir a manutenção preventiva. Tendo a manutenção preventiva, seja no público, seja no privado, você evita a corretiva e, consequentemente, os maiores custos. E a gente tem que pensar, até complementando o que a Larissa disse, porque se eu posso até ter outras firmas que deem essa manutenção, de repente a gente pode estar criando um novo mercado para a construção civil, para o engenheiro que está saindo da universidade. Então, gera um mercado novo para o setor, mas também esse engenheiro que está começando a dar essa manutenção, ele tem que ter um conhecimento do projeto. Por isso é importante que a construtora dê por um período essa manutenção preventiva. E só para fechar, a gente tem que pensar o edifício como um carro. Imagina que um carro custa 50 mil reais. E todo ano a gente tem um cuidado quando chega a 20 mil quilômetros, 18 mil ou um ano, leva lá na concessionária que a gente comprou, não manda numa oficina de beira de estrada, leva na oficina, na concessionária, para que tenha aquela manutenção. Não que o carro está com problema, é porque eu tenho que dar uma manutenção, tenho que fazer aquela revisão necessária ao longo de um ano. E nós compramos um apartamento, um bem imensamente mais valoroso, imensuravelmente mais valoroso afetivamente do que um carro, e nós não temos esse cuidado de ter essa manutenção. E alguns anos atrás, isso é uma campanha que o Sinduscon vem fazendo há muito tempo, nenhum manual de uso tinha. Então, o carro tinha um manual de uso e o nosso apartamento não tem, e se tem, muitas vezes a gente nem lê e continua entupindo vaso sanitário, entupindo ralo, com pequenas coisas que poderiam ser evitadas. Então, é louvável, parabéns, vereador, pelo seu projeto, e o importante é que a gente coloque ele para frente, mas principalmente que a gente também force o poder público de entrar nessa campanha, porque não adianta o meu edifício que eu moro está lá, todo conservado, a construtora dá toda a manutenção, mas o prédio onde o meu filho ou o filho de alguém estuda, uma escola pública ou um posto de saúde, ele não tem o mesmo cuidado e pode vir a causar um dano, e isso vai ter um prejuízo muito maior. Essa é a minha participação. Obrigada. Nós agradecemos a diretora executiva do Sinduscon, também vice-presidente do Clube de Engenharia. E nós temos, com relação a essa parte do projeto, o Nélio do CREA pode até contribuir, ou até mesmo Larissa, vice-presidente do Sinduscon, com relação também ao anteprojeto. Eu não sei na parte privada, mas na parte pública, às vezes, não é feito, né? Aquele pensamento, anteprojeto, e termina a obra saindo bem mais caro, ou depois tendo que modificar, quando a gente sabe que é importante para a engenharia. Então, Nélio, se você quisesse complementar com relação a essa parte, como é que chegam os projetos, até os projetos também, tanto de iniciativa privada como de iniciativa pública. Às vezes, a pública deixam para fazer tudo de última hora, para fazer de urgência, que dispensa a licitação, é uma forma até dos mal intencionados fazer caixa, fazer dinheiro, vai na emergência, e aí, né, perde-se mais dinheiro ainda quando poderia ter esse acompanhamento desde o início do projeto e tudo. Eu queria a contribuição de Nélio com relação a essa parte. Alô. Bom, essa foi uma colocação muito boa com relação a essa questão do anteprojeto. Essa é uma prática que, embora
seja de extrema necessidade, ela não é feita. Então, em função disso, é que surgem projetos que, ao longo do seu desenvolvimento, eles começam a trazer problemas que poderiam ser detectados através de um anteprojeto, ser discutido antes, não é? Então, ser levado para a mesa, então, seja um projeto relativo a um prédio, dependendo muito da sua utilização, porque, veja bem uma coisa, é muito importante isso, porque quem vai utilizar é quem conhece, é quem sente as necessidades. Então, essas pessoas têm que participar. É fundamental que participe, porque o arquiteto, o engenheiro, o arquiteto tem a qualidade de poder projetar, de fazer um projeto, mas especificamente quem usa é quem tem melhor facilidade para se comunicar, dizer o que quer realmente. Então, isso é muito importante que seja feito, né? Eu sempre digo que quando eu fazia algum projeto, eu chamava a pessoa para perguntar como é que ela queria. Porque quem vai usar é a pessoa, não sou eu. Então, isso é extremamente importante. Então, passamos agora a representante dos Sinduscom, a vice-presidente Larissa, engenheiro. Ok. Só complementando o que o colega Eunélio falou, eu até esqueci de comentar com o vereador que nós já tivemos conversas anteriores com o colega Arimateia, lá no CREA, sobre esse assunto, né? E isso, né, Ana? Isso é uma vontade já antiga do Sinduscom, a criação dessa lei, mas a gente nunca via como viabilizar, ia ficando, e foi uma feliz coincidência nós estarmos aqui hoje para falar sobre esse tema. Né? Deixa eu ver o que eu tinha. Com relação ao que o vereador falou, de não poder gerar despesas, criar despesas na hora que cria uma lei, isso é muito importante. Por isso é muito importante que haja a manutenção preventiva, como a Ana Dalgisa comentou, para que não haja um gasto maior de urgência sem necessidade. Então, na hora que aquilo ali é uma constante, todo ano é feito, e aquilo ali já está dentro do cronograma de manutenção do prédio, não há necessidade, não vai ser criada uma nova despesa, né? Mas insisto mais uma vez em falar que a criação da lei ela vai mudar a cultura nossa, né? do usuário do imóvel, do morador dos prédios. Né? Se não for a lei, infelizmente, a gente vê que a coisa não funciona. Né? Era isso. Obrigada. Tem que ser na força da lei, né? Nós recebemos aqui também do Legislativo, o Pedro, aqui morador também do Igapó, né? Ele disse que a ponte de Igapó está precisando de manutenção, o concreto está caindo na parte de baixo e as providências não estão sendo tomadas. Então, como a gente colocou aqui nesse nosso projeto, ainda vamos encaminhar para as autoridades, como eu disse, aqui a gente está debatendo esses nossos projetos, né, para depois eu apresentar na casa. E aí, as emendas e tudo, nós vamos otimizando esse projeto. Agora, com relação a essa parte da ponte de Igapó também, como no nosso projeto ele está se referindo aos prédios públicos municipais, pontes, viadutos municipais, como tem da Urbana e outros, né, túneis, nós teríamos que adequar isso também aos prédios públicos estaduais. Aí eu teria que ver com a assessoria jurídica, né, já fica aqui nesse ponto, se entraria algum artigo com relação aos prédios estaduais. Eu não sei se a força, né, a nossa legislação, como vereador, se esse nosso projeto já acataria, já entraria esses prédios públicos estaduais e federais. Se não, a gente teria que solicitar a Assembleia Legislativa. Nós temos aqui o representante do deputado Hermano Moraes, que hoje me representa lá em Brasília também, né? Sou presidente do PMDB, mas não pude ir para a conferência, porque já tinha essa audiência, e o deputado Hermano Moraes ele
está lá em Brasília, junto com o Henrique Garibaldi, junto também com o professor Assis e Gleide Bechió, que é o presidente da Fundação Luiz Guimarães, do Rio Grande do Norte, eu ocupo hoje a vice-presidência. Eles estão envolvidos nesse projeto, mas nós poderemos, né, já oficializar, já que estamos otimizando esse projeto, já encaminhar um projeto paralelo, se for o caso. Mas, com relação a essa parte aí da Ponte de Igapó, nós queremos também uma posição aqui oficial aqui do representante do CREA e do presidente do Clube de Engenharia, o engenheiro Eunélio. Bom, com relação à Ponte de Igapó, eu gostaria de dizer que o CREA promoveu agora, no começo do mês de abril, no começo de maio, nós promovemos uma inspeção a 24 pontes no estado do Rio Grande do Norte, pontes federais com vãos acima de 50 metros. Então, nós tivemos uma semana no interior do estado e fizemos a inspeção, fotografamos todas essas pontes e vimos a situação dela. Então, eu falei aqui, quando ele tocou o assunto da ponte, eu me propus a falar, porque eu estive lá e fotografei, e realmente a Ponte de Igapó, ela hoje, eu considero de extrema necessidade de manutenção. Deverá ser feita uma audiência pública na Assembleia Legislativa relativa a esse assunto. Isso aí está sendo discutido, não sei ainda quando será. Mas o fato é que as condições em que a ponte se encontra, cada dia que passa, está sendo desgastando cada vez mais. E tenho certeza, porque se eu soubesse, teria trazido aqui para mostrar a vocês. Mas é uma coisa extremamente preocupante. É muito preocupante. E eu tive uma vez uma entrevista paralelamente, numa televisão aí, com o diretor do DENIT. E nessa entrevista, que já se realizou há mais de 6 meses, o diretor do DENIT afirmou que havia uma licitação, havia um processo para fazer uma licitação de recuperação. Mas isso até agora não apareceu, ainda foi no diretor anterior do DENIT, e nós estamos bastante preocupados com isso, porque é uma obra de grande porte que está se desgastando ao longo do tempo. Agora mesmo nós vamos enviar esse relatório ao DENIT e cobrar. Nós vamos enviar o relatório e cobrar, porque é uma coisa que a opinião pública já vem falando muito e não se vê nenhum indicativo de uma solução. Então, realmente, eu não sei quem falou o assunto da ponte aqui, mas a ponte é preocupante. Ela, ao longo do tempo, ela é muito preocupante. Eu, como engenheiro, posso afirmar isso. E nós sabemos, né, Eunélio? Eu também, como seu colega, como engenheiro, nós sabemos também que a Ponte de Igapó, na hora que sai aquele concreto que está caindo lá, em vários pontos lá embaixo, ali não é nem rio, é água do mar. Né? Então, tem a maresia, que o efeito torna-se muito maior quando pega aquele ferro descoberto. Né? Então, a oxidação ocorre um processo muito mais rápido. Agora, para que o cidadão acompanhe, tem pontes, viaduto, né, passarelas, tem algumas que são de responsabilidade do governo federal, outras do governo estadual e outras do governo municipal. Então, existe o governo federal, o DENIT, né? Foi aqueles escândalos que apareceu aí uns meses atrás, de desvio de milhões e mais milhões, né? Que podia estar sendo resolvido isso. E nós temos que, nesses nossos projetos, que eu vou mandar tanto para as entidades aqui presentes, como para a CREA, para a gente otimizar eles, é necessário que a gente perceba também essa parte de onde pode alcançar. Né? Mas todas as sugestões serão válidas e isso também fica aqui na minha assessoria, analisar se cabe entrar, mesmo sendo de um órgão federal, ou se a gente manda requerimento, né? E qual será o melhor caminho com
prédios e obras públicas que não sejam municipais, né? É um grande sempre falta de manutenção. Então, a gente se manda por requerimento ou se entra no nosso próprio projeto, tá certo? Na parte dessa parte, porque na parte dos prédios privados e obras privadas, porque às vezes existe uma construtora faz uma obra para a cidade, mas você tem que ter a manutenção ali. Então, quem vai dar a manutenção? Ela doou para o Estado, doou para o município. Então, a gente tem que ver, porque os prédios privados fica mais fácil da gente legislar, de a gente fazer esses nossos projetos ser cumpridos, né, na força de lei. Mas os prédios públicos, a gente pode fazer no município, mas temos que ver até que ponto a gente alcança do estadual e do federal. Agora, com certeza, o que não couber, nós mandaremos requerimentos e solicitaremos aos deputados estaduais e federais que ampliem essa lei. Como o próprio Ismael colocou, da parte, né, que é presidente da parte aí dos condomínios, né, e está havendo a discussão federal, e nós sabemos que a federal, às vezes, até pelo sistema em si, mais de 500 deputados, né, demora muito, é uma coisa mais lenta, embora seja bem feito, pelo menos o que eu acompanho a nível federal, há uma discussão, eles trazem a sociedade para discutir os projetos, como eu estou fazendo aqui com esse nosso projeto, como já fiz com outros projetos nossos. Então, a gente tem que discutir, escutar as entidades, como o Nélio disse, até para o anteprojeto, quem vive o dia a dia, quem vai utilizar aquela obra, contribui muito no processo. Então, nós vamos ter esses cuidados exatamente para o projeto ele ser eficaz, para não criar chamadas brechas, ou a gente não estar legislando sem a força sem o poder da força na lei. Por exemplo, as passarelas. Eu me lembro muito bem no governo de Vilma, eu fui atrás, fiz uma audiência aqui, e fui atrás daquelas passarelas que hoje estão lá em Neópolis, em satélite. E não podia ser o município que fizesse. Eu fui atrás do governo estadual, mandei requerimento, que ali estava morrendo gente. E simplesmente lá, a resposta que eu tive é que tinha as passarelas, mas estava esperando um modelo melhor, mais bonito para a cidade. Então, nós entramos, provocamos, e as duas passarelas estão lá, de satélite de Mirassol, ou de Neópolis, perdão. Tentei fazer ali, na Ponte de Igapó, em frente ao Mosquito ali, que também sempre, felizmente, mas ali tinha que ser o DENIT. Então, em cada canto, ali em frente ao Nordestão, já merecia uma passarela, até para o trânsito fluir mais rápido. O pessoal que vai ali para Ponta Negra, que vem na BR-101, passa pelo viaduto de Ponta Negra, aí para ali no sinal. Então, o viaduto tirou o trânsito, né, facilitou o trânsito, porque os carros que vão para Parnamirim passam por baixo, quem vai para Ponta Negra passa por cima, mas lá na frente está interrompido por um sinal. Quando você podia ter uma passarela ali para o pessoal, né, do Nordestão, ou até mesmo um túnel ligando ali para quem vai para Ayrton Senna. Então, são coisas que podem ser resolvidas, e com esses desvios de dinheiro que tem aí, já tinha feito isso e muito mais, né?